Então agora vamos passar de volta para o outro arquivo, que vamos falar sobre níveis. Os níveis eles são importantes porque eles são estruturadores do desenvolvimento do modelo 3D no programa. Não tem como você modelar, tá, sem antes você fazer a colocação dos níveis. São diversos os motivos. Um dos motivos é que os elementos estão presos aos níveis, usam os níveis como referência, como parede, telhado, laje, piso, viga, né? Outro motivo é que os níveis é que geram as plantas, as vistas de planta. Então, quando você clica, você coloca o nível, tá? E você vê que tem sempre associado ao nível colocado uma planta baixa específica aqui no navegador, tá? Então vamos mostrar isso aqui neste arquivo vazio. Depois a gente vai voltar naquele arquivo da casa para ver como é que os níveis foram colocados lá e o que acarreta se você retirar alguns níveis já colocados numa modelagem já desenvolvida. Para colocar um nível no projeto, o nível sempre vai ser colocado, tá, nas fachadas. Então sempre vai ter elevações, fachadas, então nas fachadas você vai efetuar a colocação dos níveis, tá? É importante também não confundir que esses níveis não são aqueles níveis que a gente coloca dentro do corte, o símbolo uma flecha para baixo. Esse é o nível geral de pavimento, tá? Que é com esta representação mesmo que está aqui colocada. Então a NBR 6492 usa essa representação aqui. Esse é o nível geral, é o nível que marca os pavimentos. Para a gente colocar um nível, ele já tem alguns níveis colocados. Você vai trabalhar num projeto novo, provavelmente você vai trabalhar com um template, né? Este aqui é um template que eu estou usando. Mas você pode precisar fazer novos níveis além dos níveis que já estão colocados no teu template. Para você então criar um nível, ele fica em arquitetura, dados, aqui no canto superior direito, nível. Você clica no nível e aí você percebe mais um aspecto de interface dinâmica, que é o seguinte: quando ele abre para você colocar o nível, ele te dá uma caixa desenhar, que vários comandos nós vamos ver que tem essa caixa desenhar, e te dá uma faixa de comandos aqui embaixo para configurar. Então, como você pode ver, existem alguns parâmetros, como criar vista da planta, uma caixa de parâmetros e deslocamento. O que acontece? Quando você coloca um nível, você pode escolher se você quer que este nível gere uma planta aqui no navegador. Nem todo nível precisa ter uma planta. Então, este primeiro botão, criar vista da planta, é para isso. Se você quiser que ele crie uma planta baixa, que tem a opção de você acessar através do navegador, você deixa marcado, senão você desmarca. Então vou fazer um nível aqui, primeiro, com ele marcado. Então risco, de fora a fora, ele marcou aqui a primeira parte do meu nível, vou clicar no modificar, vou clicar aqui desse lado, observe que está faltando uma bolinha aqui, é só clicar nesse quadrado aqui que ele vai colocar a bolinha, e observa que ele fez uma bolinha azul. Bolinha azul significa que ele criou uma planta baixa, com o nome aqui estabelecido. Ficou o pavimento 5, porque já havia sido colocado anteriormente nesse template outros, com o nome 1, 2, 3, 4 for apagado, ele pegou o último número que faltava, que ia ser o 5 no próximo na sequência. Então ele criou aqui em plantas, tá? Ele criou em planta baixa, pavimento 5, tá? Por causa daquela opção que estava marcada. Mas eu posso fazer sem gerar. Então, ó, nível, criar vista da planta, eu desmarco e coloco também, eu posso fazer sem gerar a planta baixa. Observe que quando você não gera a planta baixa, a cor é preta. Deixa eu colocar a bolinha aqui também, ó, marcar para ter a bolinha do lado de cá. Então eu tenho o pavimento 5 gerando planta, ó, marcando aqui no navegador, e o 6 não, porque eu desmarquei na hora de colocar. O nível terreno também não tem planta e o térreo tem.
Então, é isso que define a cor da bolinha, se ele está gerando uma planta ou não. A questão que fica é, em que situação, gera muita dúvida, eu não iria fazer uma planta baixa? Que nível é esse que eu coloco no meu projeto e eu não gero uma planta baixa? O melhor exemplo de todos é o pavimento tipo. O pavimento tipo é uma planta que é igual vários andares à mesma planta baixa. Então, não há necessidade no navegador, se eu tenho um prédio, por exemplo, que do terceiro andar até o 10º, todas as plantas são iguais, todas as plantas baixas são a mesma. Não há necessidade no navegador aparecer aqui pavimento 3, pavimento 4, 5, 6, 7, 8, 9 com plantas iguais. Então, o pavimento tipo é um exemplo no qual você escolhe um dos andares, você gera a planta de um deles e os outros todos vão ser com bolinha preta sem gerar planta. Então, existe sim situações no qual você não tem necessidade de um nível gerar planta. Continuando ainda na colocação do nível, tá? Eu vou deletar os níveis colocados. Vou fazer aqui a exclusão dos níveis colocados para a gente colocar novamente eles para ver os outros parâmetros. Então, nível, nós tínhamos criar vista, já vimos o que é. Aí eu tenho tipos de vista da planta. Vamos clicar aqui e abrir. O que acontece? Existe vários tipos de planta baixa. Existe planta baixa de layout, planta baixa para forro, planta baixa onde vai aparecer os pontos elétricos, ou seja, existe um conjunto de plantas definidas aqui que eu posso gerar a planta baixa. Então, na verdade, o que acontece? Quando você liga que você vai colocar um nível, vai gerar uma planta aqui no navegador, você pode definir que características, que tipos de planta vão ser gerados. Você só planta baixa, ou vai ter uma planta baixa que vai mostrar o elétrico, uma planta baixa que vai mostrar o hidráulico. Então você pode definir isso. Como você clica aqui, você pode selecionar um, nenhum ou todos, e aí vai ser em cima disso que vai ser gerado as plantas. Então no caso aqui, ó, se eu marcar, eu vou criar uma planta baixa, que eu vou colocar agora só para planta baixa, uma de layout, uma de detalhamento, ok. Aí eu coloco. Clico aqui, o número é o 7, então esse pavimento 7 gerou planta naqueles itens que eu coloquei. Vai ter em planta baixa, vai ter em layout e vai ter em detalhamento. Tá? Então é para isso que serve aquela caixa, para você falar, ok, vai gerar plantas, mas vai gerar plantas de que tipo? Plantas baixas de que tipo? Ao deletar um nível colocado que gera planta, sempre vai aparecer este recado avisando que ao excluir este nível, as plantas geradas também serão excluídas. Continuando aqui na colocação de nível, outra característica, tá a questão do deslocamento. O deslocamento vai ser se você quer já definir um offset, uma distância paralela, que vai ser criado este nível. Se eu coloco, por exemplo, 3, ou seja, vai ser criado, não onde eu risquei, mas um deslocamento de 3 metros da onde eu estou riscando. Ó. Tá? Então é para isso que serve o deslocamento. Ainda em nível, existe um controle, tá? Onde a gente define parâmetros que nós selecionamos ali. Quando nós clicamos em nível, eu tinha a possibilidade de escolher aqui alguns tipos de plantas a serem criadas. A questão é, como é que eu crio uma planta dessa nova? Tá? Vamos supor que eu não estou satisfeito com cobertura, layout, eu quero criar uma nova aqui dessa lista. Eu queria criar uma planta baixa, por exemplo, com escrito somente mobiliário. Uma planta baixa vai aparecer só mobiliário. Tá? Não tem essa opção somente imobiliário. Como é que eu crio uma opção dessa? Então vamos ver como é que eu crio uma opção nova aqui nessa lista, caso haja necessidade. O template ele não contempla um tipo que você gostaria de fazer. Então este controle ele fica aqui.
em vista, planta da vista, planta de piso. Aí aqui, ó, eu tenho os tipos aqui, ó, de plantas que são geradas, tá? E aí aqui na frente eu tenho um botão chamado editar tipo, tá? Então aqui em editar tipo, eu posso pegar um tipo já existente, duplicar e fazer um novo. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, planta baixa, vou clicar aqui em editar tipo, vou botar duplicar e vou fazer o que eu disse, somente mobiliário. Ok, ok. Então agora eu tenho também, ó, somente mobiliário como uma opção aqui, ó. Então lá na minha lista agora, quando eu vou criar, aparece esse. Então, arquitetura, nível, abro aqui tipos de vista da planta, somente mobiliário, tá? Aquela caixa que está em vista da planta não é somente para gerar um tipo novo. Ela também tem uma outra função. Ela gerencia os níveis que estão gerando planta e os que não estão gerando planta. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma nível já colocado chamado térreo que está gerando planta. Então, aquela caixa ela gerencia quem está gerando planta e quem não está gerando planta. O que ocorre? Quando eu abro aqui em vistas da planta, planta de piso, se aparecer aqui, ó, se aparecer é porque ele não está gerando planta. Então, ele está, a gente usa a expressão inativo no sentido de não estar gerando planta. Então, vamos ver, para cobertura, aqui está coberta, nenhum dos dois está gerando planta, nem o térreo, nem o terreno. No detalhamento, também não. Layout, também não. Legenda. Em planta baixa, ó, térreo está gerando planta, por isso que não está aqui, ó. Então, este térreo está gerando planta no item planta baixa. Depois, ponto elétrico está os dois, hidrossanitário está os dois, reforma está os dois e somente mobiliário está os dois. Então, vamos dizer que eu quero que no nível terreno gere planta no ponto elétrico. Então, no ponto elétrico eu quero que o nível terreno gere uma planta. Então, eu clico ponto térreo, clico nível terreno e dou OK. Ó, ele já abriu na planta criada, nível terreno, que está dentro do ponto elétrico, tá? Nível terreno, ok? Então, para isso que serve esse setor vistas de planta. Então, serve para gerar planta em níveis que ainda não foram gerados, tá? E para mim criar novos tipos de planta aqui no editar tipo. Uma dúvida que sempre tem também é a seguinte: e se eu quiser desfazer de um nível que não gera planta, tá? Não tem problema, é só deletar como nós já fizemos também com os níveis que geram. A diferença é que o que não gera planta, ele não vai dar avisos como este, tá? Porque ele não tem planta, então você vai apagar, você vai clicar e ele vai desaparecer. Então, basicamente, tá? O nível ele tem essa grande importância de estruturar a modelagem. A modelagem é feita sobre ele, tá? E ele tem essa grande importância de gerar as plantas. Podemos dizer que as coisas que estão aqui no navegador, os elementos que estão no navegador, que são fachada, corte e planta, que são 3 desenhos principais da representação do desenho arquitetônico, eles são gerados, né? Então, vou dar agora só para finalizar os exemplos de como é que é gerado a fachada e como é que é gerado o corte. Então, eu vou clicar aqui neste térreo, que é a planta baixa. Se eu vier aqui em vista, ó, eu tenho o ícone de corte. Se eu passar um corte aqui no meu projeto, ele já gerou um corte aqui no meu navegador. Então, é assim que eu vou gerar
os cortes. Eu vou passar agora, vou fazer mais. Aqui tem um corte só. Já tinha alguns, tinha 3, já 2 já colocado. Vou fazer mais um corte aqui, vou botar um quarto, ó, corte. Nesse sentido, ó, agora eu tenho 4 cortes ou seções colocadas. Então, este símbolo que a gente coloca, a gente vai em vista e coloca, gera o corte. O nível gera a planta. E a fachada é gerada por este símbolo aqui, que é o símbolo de elevação. Então, eu vou deletar um deles aqui. Ele vai falar que a fachada norte será excluída. Se for excluído no navegador também, ó, não tem a fachada norte. E como é que eu coloco de novo a fachada norte? Venho aqui em vista e coloco elevação. E clico aqui e coloco a elevação lá na minha viewport. Ele já gerou mais uma elevação ali, ó, elevação interna. Teria que colocar o nome e teria que, no caso, também acertar aqui a rotação, que ela está virada para a esquerda, teria que virar para o centro como estava aquela elevação. Então, eu posso selecionar e dar o comando rotação aqui na barra Modify. Então, fazendo o fechamento, para ter os itens aqui no navegador, tem que ser colocado elementos na interface. Nível para a planta, símbolo de corte para os seus cortes e o símbolo de vista para as fachadas.